vamos ler de Teixeira de Pascoais e comentar A Minha Cartilha, uma obra do fim da sua vida, 18 meses antes de morrer, em 1952, em dezembro, e tem a sua sabedoria. Nascido em 1877, 11 anos mais velho com Fernando Pessoa, lançou o movimento da Águia, da revista Águia, da Renascença Portuguesa, com Leonardo de Coimbra, e foi, sem dúvida algum, um mestre para uma geração, sobretudo mais do norte do país, ou tradicionalistas, enquanto que Fernando Pessoa, ao princípio atraída por ele, acabou por escolher a via do sul e do modernismo. Quando morre, ele escreve este livrinho. Neste livrinho desejo apenas dar, em resumo elucidativo, as minhas ideias sentimentais, espalhadas na minha obra poética prosaica. Representam um conceito religioso da vida, em harmonia com a razão e o coração. Talvez contenham uma parcela da verdade e, portanto, utilidade. Assim seja, para este meu trabalho útil, encontrar desculpa perante os meus leitores ou irmãos. Notarmos aqui esta unificação de opostos que ele faz constantemente. Vai apresentar um resumo das suas ideias sentimentais, ideias e sentimentos, juntos são ideias vivificadas por sentimentos, espalhadas na obra poética prosaica, poesia e prosa, representam um conceito religioso de vida, um conceito que nos religa com a vida e com a sua origem e o seu destino, em harmonia com a razão e o coração. De novo, a polaridade, cabeça-mente, coração-sentimento, amor, daqui que possam conter um pouco de verdade e logo utilidade, oferece aos leitores ou irmãos. Irmãos num sentido profundo e geral, também, de certa forma, irmãos numa busca espiritual. Vamos comentar rapidamente alguns dos seus pensamentos. Número 1. Uma teoria religiosa ou filosófica necessita de uma base, seja incerta ou oscilante, entre um sim e um não. É nesta oscilação que se firmam as verdades alcançadas pela nossa inteligência. Mas a base oscilante tem de ser de pedra, 3 pontinhos, filosofal. Filosofal para os filósofos e de pedra ou Pedro para os místicos. Necessito de pedra filosofal, que eu não sendo filósofo, e não sendo padre, digo missa no altar-mor da minha freguesia, vulgo ladário. Notamos aqui esta necessidade que Pascoais sente de encontrar um sim e um não, uma escala de referências que foi assumida e da qual não deve sair, mas que oscila. E, portanto, é preciso uma capacidade de transmutar e de ter fé. Sendo ele sacerdote dessa religião dos cimos, dos altares, dos altos dos montes, o ladário no Arão. A pedra filosofal é material. Ou antes, a matéria. A pedra apostólica é espiritual, ou antes, o espírito. O homem é feito das duas pedras, porque existe e vive. A existência está na origem da vida, e a vida está na origem do outro plano não revelado ainda à nossa inteligência, mas entrevisto pela inspiração, por esse olhar misterioso que brilha no mais distante da nossa intimidade.
É interessante aqui lermos este aspecto de Pascoais ver o olhar misterioso que brilha no mais distante da nossa intimidade. É muito interessante porque de novo estamos a vê-lo aqui a unir os paradoxos que ele tanto gostava de fazer, os extremos complementarizantes. Há a nossa intimidade, ou seja, a nossa profundidade maior, e nela há um olhar que brilha no mais distante da nossa intimidade. É uma aproximação interessante e original ao mistério do olho espiritual, porque nós sabemos bem como ele se apresenta ou nos apresenta o que vê como muito ao longe, como se ele também estivesse, ainda que contemplado pelo nosso olhar interior, nessa dimensão, seja de intimidade, seja de altitude elevada em nós. Já esta dualidade que ele faz entre a existência está na origem da vida e a vida está na origem do outro plano não revelado ainda a nossa identidade, eu talvez aqui não utilizasse tanto isto e dissesse ainda que a vida está, não na origem, mas é originada por outro plano ainda não revelado à nossa inteligência, mas entrevisto pela inspiração. O plano espiritual, o plano divino, de qualquer forma, Teixeira Pascoais trabalha nesta sua aspiração de ser sacerdote das ligações entre a terra e o céu, e não ficar na racionalidade, mas abrir-se também pela ideia, sentimento, pela aspiração às intuições. Terceiro, o sentido perfeito do real pertence aos que avistam o ideal. Quem ignora a folha não conhece a raiz. O ideal é a última expressão da realidade, ou ela a continuar-se além de si. Este é um pensamento interessante e valioso, na medida em que valoriza bastante o ideal, os idealismos que nós devemos ter, e chega a ter mesmo uma expressão, algo prometeica, quando diz que o ideal não é só a última expressão da realidade, mas ela própria a continuar-se além de si. É interessante, ainda que possamos dizer que mesmo esse continuar-se faz parte e está integrado desta realidade infinita e divina e sagrada que nos envolve a todos. Quarto pensamento. A vida sai da existência e regressa a ela. Que a existência é natural e a vida é sobrenatural, uma espécie de efêmero milagre. E então a vida consciente é o milagre dos milagres. A vida efêmera participa da existência eterna, como a criação do Criador. Logo no efêmero há o eterno, e no amor no humano transluz o divino. E temos Deus em Jesus Cristo. Um Cristo que eu não admito Senhor, nem na terra, nem no céu. Eu, por exemplo, existo desde sempre e para sempre existirei, mas apenas vivo desde o dia 2 de dezembro de 1877. A minha eternidade apenas foi interrompida por um lapso de tempo. Mas esse lapso de tempo representa o advento da consciência humana, a conversão do Criador em Redentor. Todo o ser humano é uma Bíblia, o Velho, o Novo e o Novíssimo Testamento. O Verbo encarnado ou a falar. Eis aqui o nosso amigo Teixeira de Pascoais numa afirmação altamente revolucionária e
valiosa, porque explica melhor o que considera a existência e a vida e posiciona-se na vida eterna e perene espiritual onde sempre existiu, considerando esta apenas uma passagem. Dalila Pereira Costa, também inspirada em Pascoais, Leonardo Coimbra, Agostinho da Silva, também tinha muito esta consciência da sua existência num plano espiritual antes de regressar ou de descer à Terra, sentindo por ele saudade. Saudade que, como sabemos, foi durante muito tempo palavra-chave do pensamento de Pascoais e que influenciou mesmo Fernando Pessoa e muitos outros que seguiram Pascoais nesse saudosismo, nessa desejo da lembrança, desejo de retorno à unidade. Saudade como aspiração a regressarmos ou a retomarmos ou a religarmos a um estado original, a um amor original, ou a uma união. Aqui, Teixeira de Pascoais tem esta linha bastante forte quando afirma que Cristo não é um Senhor nem na terra nem no céu. E aqui está a falar o pagão que em Pascoais existia bastante, e é colocar esta palavra de Cristo em cada um de nós. A existência humana e o advento da consciência humana é a conversão da divindade enquanto criadora em redentora. E todo o ser humano é então toda a Bíblia, o Velho, o Novo e o Novíssimo Testamento. Aqui, o nosso amigo Teixeira de Pascoais entra numa linha que podemos chamar da tradição espiritual portuguesa, quando valoriza a revelação do Evangelho Eterno, como Natália Correia também gostava e Cantero Quental também afirmou. Há um Evangelho, há uma boa nova, que está sempre a exigir, nas suas páginas brancas, de cada momento do tempo, espaço da história humana, que alguém escreva sob a inspiração sagrada e divina. É isso que Teixeira de Pascoais chama ao Novíssimo Testamento e o Verbo encarnado ou a falar. Esta é uma das grandes missões de cada um de nós, sem dúvida, e nestes tempos atuais em que os medos e os receios e os sofrimentos e as tragédias causados por o vírus e a pandemia misteriosa que poderá ter origem num laboratório chino-americano está provocando no mundo, há que sabermos manter o nosso verbo como redentor, ou seja, a nossa fala como espiritual, sábia, consciente dos seus efeitos em nós e nos outros, e não nos deixarmos inundar, submergir por tanto pensamento negativo, por tanta palavra pronunciada de forma histérica ou para provocar o medo, e que vai não só enfraquecendo o sistema imunitário, como também, sobretudo, diminuindo a força espiritual e psíquica e moral do ser humano. Há então que sabermos escolher as palavras, os mantras, as orações, as meditações, nas quais as nossas ideias e sentimentos unem a razão e o coração e redimem o nosso ser e o ambiente de todas as forças negativas, todas as forças destrutivas que impedem esse brilhar maior do Espírito de origem divina que está em nós e da nossa comunhão no mundo espiritual.